do bom, né? Exatamente, a relação. Mas só que o mal é que sobressai em relação Às vezes, ao bom, infelizmente. Mas vamos ouvir então Euridice Monteiro. Gostaria de lhe perguntar, a proximidade nora, sogra ou genro atrapalha a relação ou não? Existe essa ideia de que mais vale ter uma sogra bem longe do que tão perto. Eu, durante a preparação para este programa, conversei com algumas pessoas, inclusive com os meus alunos, e uma disse-me para não deixar de dizer isto, que é a Marlene, uma aluna minha de Vila Nova. Ela disse-me para dizer aqui que ela gostava de morar não tão perto para sua mãe ir de chinelo, nem tão longe para a sua sogra ir de mala. Portanto, há também essa dupla relação, uma da proximidade e outra da distância. O distanciamento implica também uma visita mais prolongada, o que também acaba por complexificar as relações. Antigamente, as coisas se calhar eram mais difíceis, porque havia situações em que o novo casal, a nova família, ia coabitar com a família dos pais, sobretudo do noivo, do homem, e em alguns casos, salvo raras exceções, na casa da família da esposa. Então havia uma tensão, uma probabilidade de conflitualidade ou de gestação de um clima harmonioso maior do que em situações como hoje, em que há essa autonomia do espaço de residência dos progenitores do novo casal. Portanto, nós temos situações diversas que hoje estão a emergir e as complexidades das relações começam a partir dessas novas situações, dessas mudanças recentes. Exatamente, e temos agora a participação do pastor Osvaldo Rocha, da Igreja do Nazareno. Vamos acompanhar. Eu acho que a relação deve ser na base de muita amizade, de muito respeito um para com o outro. O genro deve tratar com os sogros como se fossem pais, né? Não menos do que trataria os seus pais, porque é uma família nova, entrou na família como um elemento que entrou por amor. E então deve tratar os sogros como os novos pais que adquiriu por amor, por escolha, mas também os sogros devem tratar os genros e noras como novos filhos que também adquiriram por amor. Não há nada que o diálogo não resolva. É preciso diálogo, é preciso disposição para sentar na mesa e pôr, como dizemos no crioulo, no prato limpo, né? E pôr os nossos problemas, dialogar, ter alguém até, se possível, como conselheiro, alguém que esteja não tomando nem do lado nem do outro, mas que esteja acima dos dois para poder trazer para resolver o problema na base de aconselhamento, de ajuda mútua, de modo que os dois se entendam, tendo em conta que não é saudável ter uma família com desavenças, não é saudável nem para os filhos, nem é bom exemplo para os mais novos, quando há rixas entre filhos e pais, entre noros e sogros. Eu creio que isso deve-se evitar. É o seu programa Sociedade Aberta. Hoje estamos aqui a ver a relação sogra, nora e genro. Daqui a pouco vamos falar também sobre os avós, porque são os sogros que vão ser avós dos filhos. Júlio Santos Rocha, sociólogo, podemos então começar a pensar em dicas como pensar nessa questão de uma boa relação, trabalhar na relação. Sim, por exemplo, gostaria de citar, por exemplo, aquilo que disse, que escreveu uma revista mais divulgada no mundo inteiro, que é a revista Sentinel, publicada pela Watchtower, pelas Testemunhas de Jeová, não é? Que disse o seguinte: se você tem se o casal está sempre a discutir por causa da sogra ou do sogro, o problema não está nos sogros ou na sogra. Talvez o problema esteja na relação marido e esposa. Então, essa é uma dica,
por exemplo, que ali até sugere que talvez o casal deveria se sentar entre os dois e conversarem-se, até colocarem portanto, trocarem personagens, por exemplo, pensarem com calma, com muita paciência, o que é que está dando, o que é que está contribuindo para esta tensão. E resolver isso na passividade e tendo sempre em mente a ideia, o espírito de que a sogra é a mãe do filho, ou a nora também é o amor do filho. E, portanto, há uma relação de amizade saudável que precisa manter e ser continuada a construção. Cláudia Galina, pronto, essa questão da proximidade nós vimos lá atrás com a Euridice Monteiro, e algumas dicas enquanto psicóloga para ter uma boa relação ali em casa e também com a sogra. E os sogros de uma forma geral, não é? Bom, na verdade eu infelizmente não tive a oportunidade de falar das relações boas que possam existir, não é, entre a sogra e a nora, mas já que nós estamos a falar dessas relações que nem sempre são muito boas, a proximidade por vezes pode ser boa, não é, para a família no geral, mas as competências de cada um dentro da família têm de estar bem definidas. Não é? Ou seja, todos têm de saber quais são os limites, não é? A sogra tem de saber, digamos, tem de aceitar determinadas determinações ou decisões do casal, evitar, não é? Digamos, tomar as decisões pelo filho, não é? No caso, não é? Pelo filho e já pelo casal. Eu acho que digamos, se essas coisas estiverem bem definidas, a relação poderá ser mais saudável, não é? E também é saudável para os netos que nós vamos falar, não é? Daqui a pouco. Eu acho que essas competências têm de estar bem definidas e tem de haver aceitação de ambas as partes. Aceitação das formas de ver as coisas, não é? Ou seja, aceitação dos valores, daquilo que as pessoas pensam, tanto da nora como da sogra, e tentar, digamos, manter uma comunicação saudável, uma escuta ativa, compreensão e respeito. Acho que digamos, isso é fundamental. Uhum. Vamos para Euridice Monteiro, ela que está connosco, professora universitária, está connosco a partir dos estúdios na Cidade da Praia, para fechar mesmo a questão da relação nora, sogra e também genro. Outras pistas para reflexão, Euridice? Odair, eu estava a pensar que se calhar hoje nós temos um outro elemento que é o seguinte: as sogras já nem sequer têm tanto protagonismo, por exemplo, na escolha da nora potencial. Antigamente existia essa centralidade da família, quer do noivo, da noiva, no sentido de contribuírem na escolha da nora potencial e do futuro genro. Hoje em dia isso já não existe, o que também acaba por introduzir um outro elemento das mudanças mais recentes, que é essa autonomia do indivíduo, da pessoa, na constituição da sua relação, e a partir dessa autonomização em relação à família e essa possibilidade de criação da sua própria família, independentemente das posições dos seus pais, a partir daí abre-se também um leque muito variado de interpretações. E nós temos aqui também a necessidade de introduzir um outro elemento. É porque muitas vezes na relação entre sogra e nora, ou genro e sogra, o que acontece é que há outros elementos como a classe social, a raça e mesmo a questão da orientação sexual hoje. Imaginemos que um filho apresente a sua mãe como genro um outro rapaz, um outro homem. Então essas situações acabam por complexificar a relação. Eu só vou citar um exemplo aqui, um caso que a minha amiga permitiu que eu contasse aqui, é que eu tenho uma amiga do norte, de uma das ilhas do norte, que iniciou uma relação amorosa com um amigo meu de Picos. O que é que acontece? Um belo dia ela aparece-me em casa, aflita, porque de repente ia conhecer a mãe do namorado.
E aí já ainda não existe essa situação de sogra, porque não existe uma relação conjugal, quer através da união de facto ou do casamento, que são relações mais comuns, que criam vínculos mais, se calhar, mais fortes. Então essa minha colega, só para terminar, estava aflita. Então como é que eu vou? Como é que eu devo me vestir? Como é que eu devo me comportar? Eu disse, olha, cuidado para não vestir de forma tão demandé, porque a tua sogra até pode achar que estás meio demandé demais para o filho dela. Então há essas complexidades que por vezes nós criamos um imaginário sobre um outro grupo social, neste caso de regiões, em que a pessoa fica aflita ou tem uma reação, uma atitude ou até uma certa expectativa que por vezes pode não corresponder à verdade. A mesma coisa aconteceu com um amigo quando foi conhecer a família do outro lado. Então há essas situações, não só as diferenças em termos regionais, de classe ou de raça, ou diferenças de orientação sexual, e que poderão complexificar essas relações entre sogra, nora, genro, sogra, etc.